Começaremos lendo no livro de Êxodo, no capítulo 20. O verso de número 12, o quinto mandamento. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus nos dá. No Novo Testamento, meus irmãos, leremos na carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso de número 4. Nesse contexto, nós temos a repetição do quinto mandamento, no verso 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E no verso 4, acerca da responsabilidade dos pais, nós lemos, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Há uma passagem paralela a esse verso 4, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso de número 21. Verso 20, exorta os filhos a obedecerem seus pais, pois fazer isso é grato diante de Deus. E o verso 21 exorta os pais, dizendo, pais, não irriteis os vossos filhos, ou não exaspereis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, são várias passagens, mas poucos versículos. Capítulo 3, versos 4 e 5. Dentre as qualidades requeridas para o exercício do presbiterato, regente ou docente, encontra-se essa relacionada à criação dos filhos, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Ainda, ou melhor, em 2 Timóteo, eu não indiquei aqui, a segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Passagem bem conhecida nossa sobre a suficiência, a inspiração e a suficiência das Escrituras. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Finalmente, irmãos, verso 6 da carta de Paulo a Tito, também dentre os requisitos para o exercício do presbiterato. Esteja alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Meus irmãos, eu quero hoje dar continuidade ao nosso estudo que temos realizado ao longo dos últimos meses sobre a família bendita do Senhor, isto é, o ensino bíblico acerca da criação, da educação dos nossos filhos. Nos últimos domingos, temos abordado especialmente os deveres gerais dos pais para com os seus filhos. Dentre eles, estivemos considerando aqui o dever de reconhecer e fazer conhecida a condição deles, o dever de amar
os nossos filhos, não meramente de forma romântica, mas de forma bíblica. Dever de orar pelos nossos filhos e com eles. O dever de dar bom exemplo, bom testemunho para os nossos filhos. O dever de ensiná-los, na verdade, ensiná-los no temor do Senhor. Todos esses são deveres nossos como pais a quem Deus confiou a educação dos nossos filhos no temor do Senhor. A igreja ajuda, a escola ajuda, mas essa responsabilidade Deus confiou aos pais. E nós dificilmente poderemos desempenhá-la a contento, dificilmente seremos bem-sucedidos na criação dos nossos filhos, como herdeiros da aliança, de modo a que venham dar continuidade à obra da promoção do reino de Deus nesse mundo, para a honra e para a glória do Senhor. Esse é o propósito para o qual Deus nos confiou, para que eles fossem criados, educados no temor do Senhor. Se nós não cumprirmos com a graça de Deus esses deveres, amá-los, orar por eles, dar bom exemplo e ensiná-los na vontade de Deus. Não encobriremos aos nossos filhos a vontade revelada de Deus acerca do mundo, acerca da vida, acerca de Deus, acerca do ser humano, acerca da sua própria natureza, especialmente acerca da salvação disponível em Cristo Jesus para todos quantos se arrependerem dos seus pecados e confiarem a Ele as suas vidas. Mas, meus irmãos, dentro desse tema geral dos deveres dos pais para com os seus filhos, sem dúvida alguma, a Bíblia ressalta o dever de discipliná-los. E quero considerar esse tema geral hoje, e se Deus permitir, no próximo domingo ainda, talvez no outro domingo também, em conjunto com essa outra responsabilidade nossa com relação aos nossos filhos, que entendo são melhor tratadas se consideradas conjuntamente. O nosso dever de animá-los também, de encorajá-los também, para que eles não venham a ficar desanimados. Não vamos esquecer que não é fácil a nossa própria luta contra a nossa natureza pecaminosa. Às vezes parecemos pressupor que é fácil para os nossos filhos alcançarem vitória naquelas áreas em que a natureza pecaminosa deles foi mais gravemente deformada por causa da queda, por causa do pecado. E tendemos a esquecer que isso não é fácil para nós, que somos adultos, que temos uma experiência muito maior do que eles têm com Cristo, que conhecemos mais a vontade de Deus. Deus sabe, Deus é testemunha da nossa luta contra a nossa própria natureza pecaminosa e da dificuldade que nós encontramos para alcançar vitória sobre os nossos pecados. Portanto, não devemos imaginar que é fácil para os nossos filhos alcançarem vitória contra a natureza pecaminosa deles e contra aqueles pecados para os quais eles são mais inclinados. Corremos o risco de, na criação dos nossos filhos, abordarmos essa criação de forma apenas negativa, no sentido de apenas identificar os erros, as faltas, os problemas, e nunca reconhecer os avanços, os progressos
as vitórias que pela graça e pela misericórdia de Deus nossos filhos têm alcançado. Deus nos dê a graça de não incorrermos nos erros extremos relacionados a essa questão, isto é, vermos os nossos filhos, não vermos os pecados dos nossos filhos, ou só vermos os pecados dos nossos filhos. Ou colocando de outra maneira, vermos os nossos filhos apenas como os bonzinhos, ou não vermos a pecaminosidade do coração dos nossos filhos. E sem dúvida alguma, além dessas necessidades, eu quero ressaltar para os irmãos que quando nós estivermos tratando desse tema mais específico, dessa necessidade da disciplina, nas várias formas e com os cuidados devidos, nós pressupomos já, não vou ficar repetindo e reenfatizando isso em conjunto, mas pressupomos já nossos deveres essenciais de amá-los, de orar por eles, de darmos bom testemunho, de ensiná-los, sem o que só a vara não resolve. Vejam que eu deixei para último lugar isso aqui. Não porque não seja importante, na realidade a Bíblia dá grande importância à necessidade de disciplinarmos os nossos filhos, porque por causa da natureza corrompida deles, do pecado com o qual eles já vêm a esse mundo e do qual eles precisam ser libertados, e a vara é esse instrumento libertador, né, da natureza pecaminosa do coração dos nossos filhos. Mas vejam que não é só isso, meus irmãos. Eu quero ressaltar isso. Se você apenas disciplinar seu filho, usar da vara e não amá-lo, não demonstrar que tem prazer na companhia dele, que gosta dos seus filhos, que tem carinho por eles e que os ama no conceito bíblico e que como superiores para os inferiores está disposto a se dar por eles, para os superiores para com os inferiores está disposto a se dar por eles, e não der bom exemplo para os seus filhos, não orar com eles e por eles, suplicando a graça de Deus para a vida deles, apenas a disciplina não bastará, não será suficiente. Pelo contrário, provavelmente irá irritá-los, provavelmente como lemos em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 21, só faremos com que nossos filhos fiquem desanimados. Os irmãos já imaginaram se algum superior dos irmãos, seja o chefe, na repartição, no trabalho, no emprego, ou algum outro superior, só ressaltar as dificuldades, os problemas e as falhas, e nunca reconhecer e encorajar os irmãos no seu trabalho, por exemplo, reconhecendo os avanços, os progressos e as qualidades dos irmãos e das irmãs, seria com certeza muito desestimulador, muito desencorajador para nós, para os irmãos, para nós. Mas vamos, irmãos, começar hoje a considerar essa questão tão relevante, tão importante, da disciplina acompanhada do encorajamento para os nossos filhos. E eu quero abordar essa questão, pelo menos nesse e no próximo domingo, se for suficiente, procurando responder essas questões simples. Essas questões simples aqui indicadas. Primeiro, por que nós devemos disciplinar os nossos filhos? Isto é, quais as razões, ou qual a razão fundamental que nos leva a não observar, a não dar crédito às filosofias contemporâneas que sugerem que se disciplinarmos os nossos filhos, eles serão crianças, homens violentos no futuro, e coisas dessa natureza. Quais as razões que nos levam a
ou qual a razão fundamental que nos leva a disciplinar os nossos filhos. Como nós devemos fazer isso, qual a maneira pela qual, ou as maneiras pelas quais nós podemos alcançar esse objetivo, quais os cuidados que nós devemos ter, não sei se conseguirei, mas pretendo hoje considerar esses 3 temas gerais, e se Deus permitir, posteriormente, mais especificamente pelo que eles devem ser disciplinados, os motivos reais que podemos zelar e cuidar, tanto positivamente, para que algumas virtudes sejam cultivadas, como negativamente, para que alguns pecados sejam evitados, controlados, limitados, expurgados da vida dos nossos filhos. E também, se Deus permitir, consideraremos os propósitos, o para quê que Deus mesmo nos exorta a disciplinar os nossos filhos. Então vamos começar o nosso estudo, meus irmãos, procurando responder a essa questão básica, essa questão fundamental. Por que disciplinar os nossos filhos? Eu poderia colocar algumas respostas diferentes, mas me limitei a me concentrar nessas respostas fundamentais, isto é, porque Deus ordena e elas precisam disso. Elas são pecadoras, elas herdaram a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza corrompida, elas já nascem em pecado, voluntariosas, rebeldes, egoístas, obstinadas e não têm pais que criaram seus filhos e que venham negar as evidências concretas desses pecados nos seus filhinhos, ainda que pequenininhos, a rebeldia, a obstinação, o egoísmo, é meu, não quer compartilhar, essa natureza pecaminosa já no coração dos seus filhos. E eles, portanto, precisam, para o bem deles, como nós vamos considerar depois o propósito no próximo domingo, se Deus assim permitir. Mas especialmente, meus irmãos, porque Deus manda, porque Deus ordena que nós disciplinemos os nossos filhos. Porque esse é um dos papéis essenciais nossos como pais. A Bíblia atribui isso principalmente aos pais homens, aos cabeças da família, não porque apenas essa atribuição ou esse dever seja apenas dele, é claro que as mães compartilham desse dever também, mas porque nós somos os grandes responsáveis diante de Deus pelos nossos filhos, porque nós somos os cabeças da nossa família. E ser cabeça da família não significa apenas ter a última palavra, mas significa também ter a maior responsabilidade pela criação, pela educação, inclusive pela disciplina dos nossos filhos. Quero chamar a atenção dos irmãos para essas passagens bíblicas que eu transcrevi e que lemos, e que são a base, o fundamento, a razão, o motivo pelo qual nós disciplinamos os nossos filhos. Nós não deixamos que eles fiquem entregues a si próprios, mas disciplinamos os nossos filhos. A passagem bíblica em Efésios 6,4 que lemos, onde lemos exatamente assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Texto muito claro, que nos exorta a disciplinar os nossos filhos, a admoestar os nossos filhos. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4, governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. A palavra aqui traduzida por educação dá essa ideia de disciplina no original, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Tito capítulo 1, verso 6, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, não sejam como o filho pródigo, dissolutos, desperdiçadores, nem são insubordinados. Hebreus 12, 8, que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. A disciplina, nessa passagem bíblica, claramente é uma evidência do amor real dos pais pelos filhos. Os pais verdadeiros se dão ao trabalho, ao cuidado e ao trabalho de exercer a disciplina sobre os seus filhos. Assim como Deus exerce a disciplina para com aqueles que Ele ama também. Hebreus 12, 11, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Verdade? No momento, a disciplina não parece ser motivo de alegria. Ninguém gosta de ser tolhido em algum privilégio, ninguém gosta de ser disciplinado, mas, e no momento da disciplina, naturalmente, ninguém fica rindo, ou fica satisfeito. Se ficar rindo, a intensidade do cinturão tem que aumentar até, né? Mas do futuro, depois, a disciplina traz fruto positivo para a nossa vida. Todas essas passagens enfatizam a necessidade de disciplinarmos os nossos filhos. Todas elas chamam atenção para esse fato, de que não é verdadeira a teoria de que podemos criar os filhos sem correção, sem limitação, apenas não contrariando a vontade deles, crendo que de forma mais ou menos espontânea, sob uma teoria errônea, antibíblica, de que eles são bons em si próprios, na sua natureza, eles então andarão pelo bom caminho. Isso não é verdade. Isso pressupõe uma falsidade, uma noção absolutamente equivocada com relação à natureza das crianças, à natureza do ser humano, à natureza dos nossos filhos. Eles são pecadores, eles têm uma natureza corrompida, entregues a si próprios, eles estarão inclinados para o engano, para o erro, para o mal, para o pecado, e eles precisam ser corrigidos, eles precisam ser disciplinados. E é nosso dever como pais e mães exercer também a correção e a disciplina para o bem dos nossos filhos e para a honra e para a glória de Deus, e isso principalmente por essa razão fundamental: Deus mandou, Deus ordenou. E nós devemos levar o nosso pensamento cativo à palavra de Deus como a última autoridade, a autoridade maior em matéria de fé e também de prática na nossa vida. Quem tem a última palavra no que diz respeito à criação dos nossos filhos não é a filosofia, não são alguns teóricos da educação, mas é o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, que conhece perfeitamente bem a nossa natureza e sabe muito bem aquilo que nós precisamos para vivermos essa vida de forma agradável a Ele e como instrumentos úteis para a promoção do seu reino neste mundo. Mas, meus irmãos, como criar, como disciplinar os nossos filhos? Eu quero ressaltar que, em primeiro lugar, nós devemos fazer isso através de encorajamentos e recompensas. É muito interessante observar que o quinto mandamento não é um mandamento negativo, mas é um mandamento positivo. Não é um mandamento que contém, que enfatize uma ameaça, mas é um mandamento que enfatiza um encorajamento, uma recompensa, uma promessa. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que quase certamente nos sugere que a criação dos nossos filhos, a disciplina dos nossos filhos,
não deve apenas ter o aspecto negativo, também enfatizado nas Escrituras, mas também deve ter esse aspecto positivo, esse aspecto de encorajamento, esse aspecto de recompensa. Nossos filhos tiraram boas notas, parabéns. É mais fácil a gente ver a nota ruim e dar uma surra pela nota ruim do que parabenizar pela nota boa, pelas notas boas. Eu estou devendo um lanche para a Laizinha pelas notas dela lá no CCB, eu já tinha prometido para ela, não foi agora não, apenas está um pouquinho atrasado por motivo de doença, não vou levá-la para lanchar e eu não vou poder comer, também não dá, né? Aí vamos participar, digno é o trabalhador do seu salário, do seu também. Eu estou distorcendo todo o texto bíblico aqui, não vão dar bola porque eu estou dizendo agora, né? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse fato, que é, ao meu ver, importantíssimo, reconhecer as coisas boas dos nossos filhos. Encorajá-los, animá-los. Aqueles que estão honrando a pai e mãe, eles devem ser animados a continuar a fazerem isso, porque senão eles vão dizer, qual é o resultado? O que é que adianta? Não é? Quando eu faço o que é correto, quando eu obedeço, eu passo 5 dias arrumando a minha cama. No dia que eu não obedeço, vem a surra. Mas nos 5 que eu obedeci, não veio nem um parabenzinho, porque eu arrumei a cama. É um exemplozinho simples, tolo, mas para ilustrar apenas esse aspecto positivo também que a gente precisa observar e atentar para que não venhamos a desanimar os nossos filhos, desencorajar os nossos filhos, né? Fazer com que eles virem de lá, não adianta a gente agradar, porque o papai ou a mamãe só vê o ruim, só vê a nota ruim, só vê o dia que a gente não arrumou, só vê aquilo que a gente faz que não é bom e nunca nos anima e nos encoraja por aquilo que nós acertamos, por aquilo que nós fazemos de bom. Não, meus irmãos, é bom ter em mente que Êxodo capítulo 12, 20, versículo 12, contém esse encorajamento, essa promessa, essa recompensa. Honrar a pai e mãe é recompensado por Deus com longevidade, com vida longa sobre a terra. Há também, não vamos esquecer que como meio, como instrumento para a disciplina dos nossos filhos, podemos não apenas usar da vara, como veremos posteriormente, deixei para o final, mas usar também das admoestações, das exortações. Lembrem que Efésios 6,4, que nós acabamos de ler, que é uma passagem clássica, básica, fundamental com relação à disciplina dos nossos filhos, à criação dos nossos filhos, diz que nós devemos criá-los na disciplina e da admoestação do Senhor, na instrução do Senhor, na instrução no sentido de advertências, de mostrar aquilo que está correto, aquilo que não está correto. Em 1 Coríntios 4,14, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Quer dizer, esse é o espírito com que Paulo lidava com a igreja, isto é, admoestando as igrejas, exortando, repreendendo. Essa é uma maneira através da qual nós podemos criar os nossos filhos e ensinar os nossos filhos a cultivar as virtudes e a mortificar os pecados, a natureza pecaminosa deles, exortando-os, advertindo, meu filho, você está errado, dependendo da gravidade, da intensidade, da idade, dependendo se é reincidente ou não na falta, cabe a admoestação, admoestá-los, exortá-los, repreendê-los, seja de forma privada, seja de forma pública, dependendo da natureza da falta. Aquilo que se aplica à igreja também se aplica com relação aos nossos filhos. Às vezes a falta de um irmão, ela é privada, e aí a nossa admoestação é privada. Às vezes a falta é pública, e às vezes a admoestação precisa ser pública também. E assim também com relação aos nossos filhos. Não há muitas passagens bíblicas interessantes. Eu confesso aos irmãos, eu vou deixar meio aberto essa questão. Eu não tive tempo, saúde suficiente para investigar melhor essa forma de disciplina, que é a privação de privilégios, o castigo.
aparentemente não tem por que não usarmos esse meio, esse instrumento, essa maneira, isto é, a privação de alguns benefícios para que os nossos filhos aprendam a se corrigir, assim como quando acertam e procedem corretamente os benefícios, acrescentar alguns benefícios, acessórios, né, alguns privilégios, retirar privilégios e benefícios quando eles são faltosos. Eu consultei rapidamente mesmo, um pouco mais de uma centena de passagens bíblicas que falam de castigo na Bíblia. A maioria não dá exatamente a ideia com que nós utilizamos a palavra. Talvez o Salmo 39, o versículo 11, onde lemos assim: quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Então pode ser que aqui haja uma referência a tirar alguns privilégios, algumas coisas preciosas que o homem tem. A rigor, a princípio, diante do ensino geral bíblico, não há por que questionar a legitimidade de utilizarmos esse instrumento como uma forma, como meio, instrumento para ensinar os nossos filhos a obediência e assim disciplinar os nossos filhos. Eu entendo, diferentemente do que a sociedade contemporânea entende, que o castigo parece que é uma forma mais dura do que a vara. Quando a gente lê no Oriente Médio, alguém cometeu um crime, então a punição vai ser algumas chibatadas, algumas coisas assim, a gente recua um pouco, achando uma coisa muito, muito ruim, não é? Mas parece que o castigo é uma tortura, né? Maior, porque é devagar, a coisa que a pessoa passar um mês sem fazer uma coisa que a pessoa gosta de fazer, privado do privilégio, é uma coisa difícil. E é interessante que a Bíblia não utiliza quase como sistema de punição civil tolher a liberdade, o encarceramento, como hoje é tão comum na sociedade, encarcerar as pessoas como forma de punição. Isso não é muito bíblico. A Bíblia usa mais a punição mesmo, a vara, ou então a restituição. Roubou uma vaca, pode dar duas então, em troca. E assim por diante. Ou então o castigo, a vara. Eu, com alguns autores reformados bons, como por exemplo, eu estou lembrado do Dr. J. Adams, eu entendo também que a vara é uma disciplina mais misericordiosa, né? Porque ela é rápida, ela é ligeira. Fez a falta, pegou as cinturãozadas, está aqui, te pagou, já pode abraçar a criança, tá bom, já pagou a sua falta. A disciplina não, vai passar aí uma semana, duas, a gente não olha direito para a criança mesmo, porque ela está sob disciplina. Isso é uma coisa mais, parece mais assim, uma tortura, durante um tempo maior. Talvez, por essas razões ou alguma coisa semelhante, não encontremos muito essa forma de disciplinar, seja no ambiente civil, seja no ambiente familiar, nas escrituras. Enquanto que a vara, esse instrumento misericordioso de disciplina para os nossos filhos, é encontrado com muita abundância no ensino bíblico. E realmente, irmãos, a punição física, quando eu digo a vara, eu estou ilustrando, eu estou usando linguagem, uma figura aqui. Não precisa ser, também não tem porque não ser, né? Mas não precisa ser só a vara. Há outros elementos materiais igualmente úteis no exercício para alcançar o mesmo objetivo da disciplina, né? Mas a vara era usada lá. Mas vejam, só lembrar aos irmãos algumas passagens de Provérbio que enfatizam a legitimidade da disciplina física, da punição física, esse meio misericordioso do exercício de disciplina para os nossos filhos. O que retém a vara aborrece a seu filho,
mas o que o ama, cedo o disciplina. Aborrece seu filho não é no sentido de que o filho vai ficar aborrecido porque reteu a vara, porque não deu a surra nele. Dificilmente as crianças vão ficar aborrecidas porque não apanharam, né? Mas o contexto é, o que retém a vara aborrece o seu filho, quer dizer, não ama seu filho, porque o que ama, cedo o disciplina. Provérbio 19:18, castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Quer dizer, eu coloquei o texto todo, não apenas para recomendar aos pais que no uso da vara tenham domínio próprio e controle e limite, para não causarem dano físico à criança, mas para deixar claro que castiga aqui não está relacionado à privação de algum benefício, né? De algum privilégio, mas o termo está sendo utilizado aqui no sentido do uso da vara também. Provérbios 22:15, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 23:13 e 14, não retire da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Vamos sempre ter em mente, irmãos, que essas passagens bíblicas não são meramente expressões de sabedoria humana. Elas são palavra inspirada de Deus para a nossa vida. Provérbios 29:15 e 17, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. E nós vemos isso tão de perto, né? As crianças entreguem a si próprias, envergonhando a sua mãe, seu pai. Menino, vem cá. Aí o menino não vem. Aí a mãe fica com aquela cara de, e agora? Onde é que eu me escondo? Né? Que não... Vem cá, menino. Esse menino... Aí se desculpando pela vergonha que está passando, porque não tem sob domínio, sob controle, a criança pequenininha que faz, na linguagem popular, gato de sapato de pai e mãe, e os pais não têm controle, e assim as crianças vêm a envergonhar sua mãe e seu pai. Corrija teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, essas passagens bíblicas, acreditem, eu apenas selecionei poucas, há várias outras, só fiz preencher uma tela numa fonte legível, poderia preencher várias aqui, mas eu não iria acrescentar muito para o nosso propósito aqui, que é apenas de demonstrar que a legitimidade bíblica não apenas do encorajamento, da recompensa, não apenas da admoestação, provavelmente do castigo também, mas da punição física da vara, esse instrumento misericordioso para a criação dos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Infelizmente, nas escolas, esse instrumento misericordioso não pode mais ser utilizado. Antigamente ainda podia, né? Mas agora não. Então, nós temos que utilizar essas torturas, né? Mas necessárias, e as únicas que se pode usar por causa da autoridade civil no ambiente escolar. A mão dos professores, eu posso garantir para vocês que deve coçar muito, né? Especialmente para os pequenininhos, mas não pode aliviar a coceira, porque senão vai sobrar para nós aí na escola. Cuidados, irmãos. Eu quero concluir essa primeira parte de hoje, chamando a atenção dos irmãos para alguns cuidados na criação dos filhos, negativamente e positivamente. Negativamente, eu não vou ter muito tempo para isso, mas quero apenas ressaltar. Não com gritaria. Está mais do que provado que o método do aumento dos decibéis não funciona no que diz respeito à criação dos filhos. É impressionante a capacidade que as crianças têm de acostumar os ouvidos com o volume da voz. Grita mais, eles acostumam, daqui a pouco você está esgoelando e eles não estão nem aí, porque eles vão se acostumando com o volume da voz, com essa capacidade impressionante que eles têm, e, portanto, o método dos decibéis, do aumento dos decibéis, eu posso garantir para os irmãos que não funciona no que diz respeito à criação dos filhos. Vai ficar rouco, depois não vai poder falar, e aí não vai adiantar, porque eles vão se adaptando. Primeiro você chama a criança, aumenta um pouquinho a voz, aí ele obedece. Daqui a pouco acostuma, aumenta um pouco mais, ele obedece, depois acostuma, aí tem que aumentar, até que a gente pode
ouvir da criança alguma coisa assim, olha, tua mãe está te chamando, não está ouvindo? Disse, não, só basta obedecer quando ela estiver no último decibel, gritando feito doida. Aí pronto, essa é a última mensagem que você vai passar para o seu filho, né? Só obedece quando for na última gritaria com o decibel lá em cima. Não funciona, negativamente não é. Esse é o cuidado que você deve ter. Também, exageradamente, não funciona. Quando eu digo exageradamente, apenas para ilustrar, eu quero dizer que não precisa pregar uma taxa com uma marreta, né? Não vai dar. Também você não vai pegar aqueles pregos 3 por apenas empurrando com a mão. Tem que haver uma certa proporcionalidade. Apenas o exagero não dá. Às vezes uma bobagem, uma besteira. Menino normal, dentro de casa, preso, derrubou um vasozinho ali, quebrou um vaso, uma besteira, um bem material, e então vem uma surra maior do mundo. Pega uma marreta para pegar uma taxinha, uma coisa besta. Isso não funciona. E às vezes é o contrário, né? A criança faz um mal terrível, que deveria ser punida com a marreta mesmo, uma rebeldia, não faço. E aí, quer resolver com um martelinho também não resolve. Aí é hora mesmo da disciplina. Então, exageradamente para um lado e para o outro não resolve. Autoritativamente também não resolve. Não adianta você simplesmente tentar exercer autoridade de forma autoritária. Tentar disciplinar as crianças de forma autoritária. Isso pode fazer uma das piores coisas que tem, que é cortar a comunicação da criança com você. Se ele perceber que não tem diálogo, não tem conversa, não tem como se explicar, não tem misericórdia, que a criança não tem direito ao legítimo direito à defesa, né? Que até aos criminosos é concedido, então ele vai aprender que não adianta falar, não pode falar com pai e mãe, não tem acesso a pai e mãe, e então ele, no máximo, vai procurar alguém lá fora para aconselhar e provavelmente vai encontrar maus conselheiros para a vida deles. É verdade também que às vezes as crianças argumentam demais, né? Blá, 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 e aí é mandar calar mesmo. Aí é hora de calar e não ouvir. Mas, às vezes, eles têm razões justas. Raramente, mas às vezes eles têm razões justas, né? E aí, então, é hora de ouvir. E a gente precisa ter cuidado e atenção para não agir de forma autoritária, sem conceder aos nossos filhos o direito razoável de defesa, de explicação. Um autor reformado bom aborda esse assunto, sugere que a gente pode dar para ele algum sinal, alguma coisa, né? Não, agora é sério mesmo, né? Alguma coisa que possa gritar por socorro. Talvez, não sei, no voleibol, tempo, né? Tempo, papai, tempo, né? Para aí, tem uma razão justa. Se ele usar tempo indevidamente, aí cinturão por causa disso. Aí já é. Mas se não, se for justo mesmo, se ele aprender que aquilo é justo, é tempo mesmo, há uma razão justa, então, peraí, para a surra, vamos ouvir o que foi que houve, se há uma razão justa para isso. Não de forma negligente, isto é, deixando a criança entregue a si própria, como se as coisas se resolvessem por si próprias. Isso infelizmente, é um dos grandes erros na criação dos filhos. Não, deixa lá, como se as coisas fossem se resolver por si próprias. Não se resolvem por si mesmas. É preciso a intervenção dos pais nesse sentido, é preciso corrigi-los, é preciso discipliná-los de maneira correta. Eu não encontrei um termo mais próprio, coloquei aqui temerosamente, mas a ideia que eu quis transmitir é a ideia de que alguns pais querem instruir seus filhos sem permitir que eles aprendam. Isso é normal a gente ver. As crianças pequenas, por exemplo, elas necessariamente vão ter que aprender com os próprios erros. É claro que tem coisas diferentes, não é? A gente não vai, vamos ver, aqui está a panela pegando fogo. Deixa ele derrubar a panela em cima dele, ele vai se queimar todinho e vai aprender. Não, peraí, aí não.
Se o menino se aproximar da panela, não, e se peia for necessário, surra seja dado. Mesma coisa se aplica a meter o dedo na tomada, a querer atravessar a rua. Claro que aí não dá, aprender com seus próprios erros. Mas a queda da criança é normal. O correr, o subir ali e cair é normal. Eles aprendem com isso. Faz parte do ensinamento para a perseverança. A criança cair, aprender, levantar. Não seja exageradamente cuidadoso e tão temeroso com relação a isso. Eu posso garantir aos irmãos que Deus tem muitos anjos tomando conta dos pequenininhos, das crianças, né? É impressionante como eles sobrevivem, nós sobrevivemos. Todos nós passamos por isso, fomos pequenininhos e tudo. Até hoje não se inventou uma coisa que seria interessante inventar, que era um capacetezinho pequenininho para a criança, naquele momento que está andando, né? Levezinho para colocar ali, que a gente ouve o tuc, aí fica esperando aquele período que engasga e depois vem o grito. Mas é parte natural da formação, do preparo, do treinamento dos nossos filhos, e a gente não pode estar, menino não faz isso, menino não faz aquilo, menino não faz... Nessas coisas que são legítimas e que fazem parte do treinamento das crianças, para que elas aprendam e cresçam de forma natural e de forma sadia. São alguns cuidados negativos. Cuidado com o método de decibéis, ele não funciona. Não tente pregar taxa com marreta, é um exagero. O perigo de não dar aos nossos filhos ao legítimo direito de defesa e essas outras maneiras que nós estivemos considerando aqui. Mas quero alertar os irmãos para alguns cuidados positivos no que diz respeito à criação dos filhos. Primeiro, que essa disciplina seja proporcional. Isso é uma regra fundamental, básica, bíblica, em todas as esferas. Isto é, o princípio da proporcionalidade. Então, as crianças devem ser disciplinadas de acordo com a idade delas e de acordo com o temperamento delas. Eu digo temperamento porque tem crianças que são mais sensíveis. Tem outras que são mais cara de pau mesmo, sabe? São menos insensíveis. Evidentemente que a gente tem que fazer a distinção. Umas por uma palmada menor faz efeito e outras não faz o mesmo efeito. E é preciso observar essas diferenças de crianças para crianças. Mas especialmente a questão da idade. Os maiores e os menores. Talvez, diferentemente do que alguns possam pensar, a punição física é mais adequada para as crianças, os menores. É impressionante a capacidade que uma palmada no bumbum tem para destapar o ouvido das crianças. É uma relação que a gente pensa que não existe, mas é uma relação, existe mesmo, sabe? Às vezes elas não ouvem, elas não entendem, a gente fala, elas são pequenininhas, não compreendem direito, mas uma palmada, elas entendem essa linguagem de uma maneira extraordinária, sabe? E aprendem direitinho, e essa é uma maneira adequada de lidar com as crianças quando elas são pequenas. A admoestação, o castigo não funciona tanto quanto para menor a idade, melhor a punição física. Assim também, meus irmãos, como não tem muito sentido um menino de 16, 17 anos, 18 anos, está apanhando do pai e da mãe. Quer dizer, provavelmente, se um menino com 16, 17, 18, 19 anos precisa estar apanhando dos pais, os pais é que deviam estar precisando apanhar, não é? Porque não criaram os seus filhos da maneira que deveria criar. A essa altura, os instrumentos, os meios mais adequados são mais o encorajamento, a admoestação, o castigo, e não a vara, e não a punição física. Deus nos dê a graça de perceber e acompanhar isso e ver que, a partir de uma determinada idade, a vara não é o melhor instrumento para o exercício da disciplina, isto é, para cultivar as virtudes cristãs nos nossos filhos e para destruir a pecaminosidade latente, patente
né, do coração dos nossos filhos. A partir de um determinado momento, à medida que as coisas vai passando, é claro que a necessidade da punição física diminui e a necessidade da argumentação, da admoestação e do próprio encorajamento e talvez castigo também sejam meios mais eficazes do que a vara para um rapaz, já podemos dizer assim. Na hora de apanhar é rapaz, para mim, né? Nas outras horas é criança. De 18 anos, vocês sabem que eu falo de meninos e crianças, geralmente, né? Especialmente quando diz respeito a namoro, essas coisas, é criança. Mas na hora de apanhar, não, é rapaz já, 18 anos, 19 anos, então a gente tem que ter cuidado com relação a essa questão da adaptação da forma de disciplina ao temperamento e à idade e à necessidade ali dos nossos filhos. Também é claro e evidente que a disciplina deve ser ministrada de conformidade com a gravidade da falta. Esse é o princípio fundamental e básico. Parece tão básico que parece dispensável, mas não é dispensável. Na realidade, os irmãos não imaginam, talvez alguns, como se erra com relação a essa questão. Eu ainda quero ter a oportunidade depois de esmiuçar melhor essa questão dos motivos, das razões da disciplina, né? O que a gente deve disciplinar nos nossos filhos. Mas, de um modo geral, quero chamar a atenção aqui que as faltas mais graves são aquelas contra Deus, depois contra os outros, depois contra bens materiais, faltas menores. Faltas graves são as faltas contra o Senhor, contra Deus. E é interessante que muitas vezes a criança aprende exatamente o contrário. Ela quebrou um vasinho, uma surra maior do mundo, uma besteira, coisa normal de criança, correr e quebrar alguma coisa, bater, normal. Foi voluntariosa, rebelde, e aí não veio disciplina. Ou então não desonrou pai e mãe mesmo, não vem disciplina. E pior, desonra a Deus. E aí a coisa é lidada de forma leviana, como se fosse uma falta menor. E a criança aprende então que as faltas contra Deus são faltas menores e que as faltas maiores são só essas besteirinhas, essas coisinhas menores e mais insignificantes que dizem respeito a bens materiais ou coisas, traquinagem própria de criança, de correr, de subir, de cair, de bater, de quebrar, de coisas que são relativamente insignificantes com relação às faltas maiores cometidas contra Deus e contra as outras pessoas, como, por exemplo, a mentira, como as faltas no que diz respeito à quebra do dia do Senhor. Estou falando das faltas contidas contra Deus nos próprios 10 mandamentos. Não honrar a Deus, tomar o nome de Deus em vão, gravíssima falta, provavelmente passada sem se notar quase, enquanto que outras faltas mais tolas e bobas, elas são disciplinadas com marreta, enquanto que essa é disciplinada com serrinha de unha, ou alguma coisa assim. Então, é preciso ter cuidado, irmãos, com relação à proporcionalidade das faltas. Algumas faltas, elas precisam ser tratadas com mais gravidade. E outras, especialmente quando é contra Deus, contra os outros. E outras são faltas menores. E essas não precisam ser tratadas com gravidade. Sujou o tapete, melou não sei o quê, derramou não sei o quê. Essas coisas que às vezes irritam e então vem uma disciplina grande, quando na realidade são coisas simples e tolas. E outras faltas gravíssimas, à luz da palavra de Deus, são tratadas com menosprezo, com descaso. Também, isso é importante, muito importante, meus irmãos, para a disciplina dos nossos filhos, as regras precisam ser claras. E
isso pressupõe ensino e exemplo, porque senão eles não terão clareza no que diz respeito a isso. Gênesis, capítulo 2, passagem também bem conhecida dos irmãos, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhes deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. A ordem era claríssima, específica. E a punição também, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E os nossos filhos precisam disso. Talvez não tantas regrinhas que inviabilizam a fiscalização e o cumprimento, que é mais importante. Mas talvez menos regras, mas que sejam, de fato, claras e impostas, sempre, para que eles aprendam, de fato, que quando houver a quebra dessas regras, haverá punição. Haverá punição. Mas é claro que isso pressupõe ensino, pressupõe tempo, pressupõe não agir, como a gente diz, em cima da coxa, quer dizer, quando o filho errou é que vai pensar o que fazer, e não já pressupor antes o que é que será admissível e o que é que não será admissível. E a regra deixar bem clara: desobediência não, obstinação não, rebeldia não. Sempre que houver, vai ter disciplina. Quebrar uma coisa, quebrar outra coisa, essas besteiras, pode passar lá, mas algumas coisas não. E que sejam límpidas, e que sejam claramente estabelecidas de antemão. E de preferência que a punição também seja claramente estabelecida de antemão. Ou pelo menos que fique bem clara qual será o nível de punição que virá em virtude dessas faltas que forem cometidas. É claro que se nós mesmos não dermos exemplo, vai ser difícil para os nossos filhos terem essa clareza. Mas nós já consideramos esse dever dos pais de darem o bom exemplo para os seus filhos. E de ensinarem seus filhos também. Já tivemos a oportunidade de considerar isso, eu não preciso me estender muito com relação a essa necessidade de ensino e de exemplo, e até de oração também, para que nossos filhos, com a graça de Deus, possam obedecer e cumprir essas regras. Mas as regras precisam ser claras, para que nossos filhos saibam exatamente, como Adão e Eva sabiam perfeitamente, daquela árvore do jardim não podia comer. Era uma regra só, mas essa teria que ser obedecida. E se não fosse, a consequência seria clara. A morte física viria sobre eles, e veio, e a morte eterna também, aonde não houvesse o arrependimento e o perdão. E finalmente, meus irmãos, consistência. Talvez aí esteja uma das maiores dificuldades que os pais enfrentam na criação dos seus filhos. Primeiro, a necessidade de persistência e paciência. Pode ter certeza, criar nossos filhos na disciplina e da administração do Senhor toma tempo, leva tempo. Requer atenção. Não é uma coisa que é alcançada de um dia para o outro. Nós não vencemos os nossos pecados de um dia para o outro. E não devemos esperar que os nossos filhos vão vencer de um dia para o outro. Simplesmente, olha, a regra é essa, não faça isso, e aí pronto, ele não vai fazer. Então fez a primeira vez, tem a punição, e aí pronto, está resolvido. Nada, eles vão insistir, lá pelas tantas dão uma folgazinha, depois insiste de novo, e se não houver insistência, nós vamos estar ensinando claramente para nossos filhos o seguinte: olha, meu filho, insista que você consegue. Tente aí 1, 2, 3, 4, 5 vezes, que aí lá pela sexta você consegue. E eles aprendem com uma facilidade impressionante. Essas quebras das regras. Então é preciso paciência da nossa parte, é preciso perseverança da nossa parte, é preciso constância da nossa parte, isso leva tempo, só amor mesmo pode nos levar a sério a criação e a educação dos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós queremos que os outros sejam pacientes conosco, com as nossas faltas. Por que nós não podemos ser pacientes, perseverantes e consistentes com relação aos nossos filhos? E, evidentemente, irmãos, essa consistência envolve também
harmonia entre os pais, né? Porque se o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, se o pai dá uma intensidade e a mãe outra no castigo, se o pai tolera tanto e a mãe não tolera nada, ou vice-versa, aí os nossos filhos não sabem bem como é que fazer. Ou então, maliciosamente, eles vão jogar um contra o outro, e então vão tirar proveito daquele que é mais concessivo, né, com relação ao outro que é menos concessivo. Isso é um problema muitas vezes sério. É preciso que haja consistência da maneira como o pai e a mãe lidam com relação à disciplina dos seus filhos. Se tiver dificuldade de harmonia aí, as mães devem submeter aos pais, porque eles são cabeça da família. E eles é que devem dar a última palavra. E, em última instância, as mães não devem contradizer a orientação disciplinar dos pais, porque eles têm a última palavra. Claro que a gente pode conversar, pode explicar, pode orientar e tudo. Evidentemente que os pais forem ímpios e iníquos, as coisas se complicam mais ainda, e as mães forem crentes, os princípios serão diferentes e nem tudo se aplicará assim ao pé da letra dessa maneira, mas a regra geral é essa. Né? O ideal é que haja harmonia com relação a essas questões. A coisa se agrava quando, por exemplo, o casal mora com os pais e tem os filhos. E aí, tem a autoridade dos pais, a autoridade dos avós. Avós não lidam com o neto da mesma maneira que os pais lidam com os filhos. E como é que fica a autoridade? Ou então, quando os pais moram com os filhos. Às vezes acontece isso também. Aí como é que fica essa situação? É preciso que haja harmonia na maneira como se exerce a disciplina, para que haja consistência e não confusão na cabeça da criança. Apenas para tirar a dúvida de alguns com relação a isso, eu quero sugerir que, se os pais moram com os filhos, então os pais, os avós, devem se submeter à disciplina dos pais, porque os pais é que são os senhores ali da casa. Agora, se os filhos é que moram com os pais, os avós é que são os senhores da casa. Essa é uma situação difícil, e aí talvez seja melhor os filhos saírem, irem morar, largar pai e mãe, e então irem morar sós, porque senão, lembrem que a autoridade será dos avós e não dos pais, porque você está na casa dos seus pais. E aí ele tem autoridade sobre a sua casa, e você está incluído aí. E aí como é que fica? Aí é melhor você talvez ir a outro lugar. Ou então, de conversar, não é? Bem, olha, papai, é o seguinte, então nós vamos sair, nós vamos para outra casa. Como o avô dificilmente vai querer ficar longe dos netos, os avós, aí dá para negociar, né? Então vamos negociar, porque senão não dá. É uma chantagem santa aí, para poder funcionar bem a criação dos seus filhos. Eu espero que os irmãos estejam entendendo, mesmo quando eu ilustro com uma brincadeira ou outra. Eu prometi que não ia ser muito tempo, por causa da saúde, mas já passei aí alguns segundos do meu tempo. Deixa eu concluir apenas resumindo o que estivemos estudando até aqui com relação a essa questão com a graça de Deus. Irmãos, discipline seus filhos, foi Deus quem mandou, essa responsabilidade é principalmente dos pais, faça isso com encorajamento, admoestação e a vara, mas tenha cuidado de discipliná-las de acordo com a idade da criança, com a gravidade da falta, com regras claras, com consistência, sem gritarias, exageros, autoritarismo, negligência ou temor exagerado que a criança vá se machucar, qualquer coisa assim. Esses são princípios certamente em harmonia com a palavra de Deus. Não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, não quer dizer que nós acertamos em tudo. Eu com certeza errei muito na criação dos meus filhos, e erro, sou falho, como todos os irmãos também, mas Deus nos dê a graça de buscar fazer o melhor que podemos fazer à luz da vontade de Deus e da palavra de Deus, no que diz respeito à criação dos nossos filhos. E Deus é bondoso, misericordioso e gracioso para conosco. E se nós levarmos esses princípios a sério e procurarmos pelo menos ser consistentes e sérios no que diz respeito a isso, avaliando a gravidade das faltas à luz da natureza bíblica dessas faltas, e não por outras tolices e outras coisas, Deus será gracioso, bondoso e misericordioso
conosco e para com os nossos filhos. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs no que diz respeito à criação dos seus filhos. Essa é a grande tarefa que Deus nos confia nessa vida, é a forma de perpetuar o seu reino nesse mundo. Eles são os continuadores dessa obra do avanço da promoção do reino de Deus. Vou tratar mais com relação ao objetivo depois, ao propósito, mas lembrem disso. O propósito, alvo geral é esse. Eles estão aqui, eles têm que ser criados não para ser ricos, não para serem importantes, não para serem os melhores. Eles têm que ser criados para serem bons instrumentos, úteis instrumentos para a promoção do reino de Deus nesse mundo, para a honra e para a glória do Senhor.